Ele nasceu em 1834 em Paris, na família do banqueiro Auguste Degas, sendo o primogênito entre 5 filhos. Naquela época, o primogênito era responsável por manter negócios e tradições familiares. Ele foi criado com boas maneiras e preparado para a carreira jurídica. No entanto, desde os 11 anos, o jovem Edgar se interessou por pintura. Aos 18, montou um ateliê em seu quarto e começou a frequentar o Louvre para copiar obras dos antigos mestres. Aos 19 anos, em 1853, Degas, pressionado pelo pai, entra na faculdade de Direito, mas estuda sem empenho. Esse caminho não lhe agrada. Em 1855, Paris sediou a Exposição Universal, a segunda da história e a primeira na cidade. Toda a França selecionou para ela suas melhores conquistas em várias áreas de atividade. Entre essas conquistas, é claro, estava também a arte. Decidiu-se criar uma sala separada para expor os artistas mais famosos e relevantes da França atual. Entre eles, um espaço especial foi destinado a Ingres, talvez o artista mais famoso e respeitado da época. Para grande decepção do artista, o proprietário da pintura mais famosa de Ingres, a Apoteose de Homero, de jeito nenhum queria cedê-la para a exposição. Ingres via essa obra como o auge de sua carreira e ficou muito desapontado com a recusa. Aconteceu que Degas conhecia o dono da pintura, que era amigo de seu pai, e o jovem Edgar, com a ajuda do pai, conseguiu convencer o teimoso a ceder a obra para a exposição. Emocionado e feliz, o quase divino Ingres concordou em receber o jovem Salvador, agradeceu calorosamente e lhe deu aquele famoso conselho que Degas seguiria por toda a vida. Desenhe linhas, e mais linhas, jovem, tiradas da realidade ou da memória, e você se tornará um bom artista. No outono de 1855, Edgar convence o pai e entra na Escola de Belas Artes, estudando desenho com Louis Lamotte, sob cuja orientação obteve sucesso e inspirou-se no estilo de Ingres. Já naquela época, sua abordagem especial à arte se manifestava. Ele dizia: acho que se uma pessoa quer se dedicar seriamente à arte hoje em dia e ocupar um lugar original nela, ou pelo menos preservar intacta sua individualidade, ela precisa de isolamento. Dagan apreciava que os artistas aprendessem estilos e temas entre si, mas achava que isso diluía a individualidade deles. Embora, como vocês mesmos verão, ele seguirá os postulados de Ingres por muito tempo ainda. Essa abordagem o tornará um membro único dos impressionistas e, de certo modo, até um outsider. Ele será o único que sempre trabalha no ateliê, apesar de que o trabalho ao ar livre, no plein air, se tornará o cartão de visita, a nova possibilidade e o principal experimento dos impressionistas em cerca de 10 anos. E já aqui vemos o início daquela mesma falha tectónica que, no final das contas, vai separar Degas dos outros artistas revolucionários. Em 1856, Degas vai à Itália, copia obras de grandes mestres, aprimora sua técnica e se interessa ainda mais pelo classicismo. Ele ficará 3 anos lá, mas diferente dos colegas, foca em detalhes e personagens secundários das pinturas, até cabeças como retratos separados. E ao voltar da Itália, ele continuou copiando os grandes mestres no Louvre. Ele se instala em um ateliê em Paris e começa a trabalhar em sua primeira pintura, que deseja apresentar no Salão de Paris. O Salão de Paris era, na época, a única exposição anual de artistas no mundo, uma espécie de feira. Milhares enviavam suas pinturas para lá, e um júri rigoroso, que não tolerava nenhuma liberdade e zelava pelo cumprimento de todos os cânones do academicismo, aprovava ou rejeitava as pinturas. Pinturas rejeitadas recebiam marca, eram descartadas e o artista tinha dificuldade para conseguir clientes. Participar do Salão de Paris era a única maneira para os jovens artistas alcançarem sucesso e reconhecimento. A aprovação do júri influenciava diretamente a popularidade do artista e o valor de seu trabalho. Por isso, todos os artistas buscavam expor no salão, e Edgar Degas não era exceção. O jovem artista começa a trabalhar no retrato da família Bellelli. Apesar de ter concluído a pintura 8 anos depois, vamos analisá-la agora. Veremos as primeiras tentativas de Degas de se afastar dos rígidos cânones do classicismo, onde poses e composições eram sempre determinadas. Veja, é um retrato, mas só uma das filhas na pintura olha para o espectador, as outras interagem entre si. A segunda menina senta-se espontaneamente na cadeira, com uma perna dobrada.
E isso, na época, já era quase revolucionário. Ela não adota a postura formal de aristocrata, apenas senta como uma menina comum. O pai a observa e a baronesa olha ao longe. Parece uma foto casual, pois só uma pessoa notou o fotógrafo a tempo e olhou para ele. É exatamente essa abordagem, ainda sendo intuitivamente explorada pelo artista, que em breve se tornará sua marca registrada. Mais ou menos na mesma época, Degas começou a trabalhar em várias de suas pinturas históricas, Alexandre e Bucéfalo e A Filha de Jefté. Como você pode ver, esses são temas bastante clássicos, com técnica e estilo clássicos. Naquela época, a verdadeira alta arte era considerada exclusivamente essas grandes telas épicas com temas míticos ou heróicos. Os outros tipos de pintura, como retrato, natureza morta ou paisagem, eram considerados secundários. Em 1861, já com 27 anos de idade, ele pinta o quadro Jovens Espartanos com garotas espartanas desafiando os rapazes para uma luta. Como modelo, ele usou crianças de Montmartre, utilizando pela primeira vez modelos da vida real, a mais prosaica, em um enredo bastante incomum. Ele faz o mesmo na pintura Semiramis Constrói Babilônia, e aqui ele também brinca com fogo porque o enredo é realista demais. O realismo, ou seja, a representação de cenas da vida real, era considerada marginal, mundana e não suficientemente elevada para a verdadeira arte. No ano seguinte, Degas tem outro encontro marcante. Conhece Edouard Manet enquanto copiava no Louvre. Ambos os artistas vêm de famílias abastadas, ambos têm ótimos modos e entre eles nasce uma amizade, embora não compartilhem a mesma abordagem à pintura. Manet já era famoso naquela época. No ano seguinte, em 63, ele pintará e exibirá no salão o famoso Almoço na Relva, ridicularizado pela Academia e que indignará o público. Eu conto tudo isso em detalhes no vídeo sobre Manet, não deixe de assistir. Só vou dizer que a abordagem do Manet ao tema foi considerada escandalosa. No entanto, depois desse escândalo, Manet ficou tão famoso que só o nome dele já chamava a atenção para tudo o que ele fazia. Degas dizia que seu amigo já era tão famoso quanto Garibaldi. Apesar da amizade, Manet não aprovava os temas históricos de Degas. Ele achava que era mais importante pintar a vida real ao redor do artista. Em toda parte, o mesmo realismo. O maior insulto que ele fazia era chamar alguém de pintor histórico, porém, Degas ainda era jovem, bastante conservador e influenciado por Ingres e antigos mestres. No entanto, estando na órbita de um artista tão ousado e brilhante como Manet, seu estilo e abordagem não poderiam deixar de mudar em breve. Você talvez conheça Degas como pintor de bailarinas, mas ele também retratou cavalos. E suas primeiras tentativas nessa área começaram em 1861, quando visitou seu amigo na Normandia, Paul Villepelson. Ele precisava dos cavalos para suas telas épicas, mas retratar um em movimento era muito difícil. A fotografia já existia, mas era lenta e não capturava movimentos rápidos. Os artistas precisavam captar suas poses, o que era muito difícil. Essa pose de cavalo galopando, chamada galope voador, já foi muito popular, mas logo se mostrou impossível. Ela será desmentida pela fotografia quando mostrar que, na realidade, o cavalo nunca tira as 4 patas do chão ao mesmo tempo. Falo sobre isso no meu vídeo sobre a invenção da fotografia. Confira o link na descrição. E em 1963, Degas também pintou um retrato de Manet em casa, mostrando-o ouvindo sua esposa tocar piano. Degas presenteou Manet com o quadro, mas ele não gostou do retrato da esposa, cortou a parte da tela com sua imagem e guardou o quadro no depósito. Degas ainda não sabe, mas o segredo logo será revelado. Degas expõe sua primeira pintura no Salão de Paris em 1865, aos 31 anos. Era uma cena de guerra na Idade Média, mas não chamou nenhuma atenção. Quadros como esses eram exibidos em vários lugares, mas foi nesse ano que Edouard Manet apresentou sua incomparável Olímpia no salão. E ela causa um efeito tão impressionante no público que todas as outras pinturas simplesmente deixam de ser comentadas. De novo, uma prostituta, agora deitada na cama de modo descarado. A Paris indignada só fala sobre a Olímpia, a tela de batalha de Degas, e todas as outras não interessam a ninguém. Os resultados desanimadores da exposição e, ao mesmo tempo, a explosiva impopularidade de Manet fariam qualquer artista refletir. Mas, na verdade, foi justamente a ousadia de Manet que serviu de impulso para que muitos artistas de Paris daquela época arriscassem por si mesmos.
Logo, um grupo de jovens artistas rebeldes se formou ao redor de Manet, que hoje conhecemos como os impressionistas. Eles começam a se reunir no Café Gerbois e discutem suas ideias com paixão. E como eles estavam cansados do classicismo e do poder sufocante da academia? Claude Monet, Alfred Sisley, Auguste Renoir, Frédéric Bazille, Berthe Morisot, Camille Pissarro e Edgar Degas. Eles criam novos princípios de pintura que não se encaixam e até contradizem os cânones do academicismo. Naquela época, a academia enlouquecera e passou a rejeitar qualquer um por pequenas liberdades. Em 1863, ela rejeitou nada menos que 5.000 obras. Houve uma indignação geral dos artistas e Napoleão, em resposta ao descontentamento, ordenou a organização do Salão dos Recusados, onde foram reunidas todas as pinturas não aceitas pelo Salão Oficial. E acabou que o Salão dos Recusados se tornou até mais popular entre o público do que o Salão Oficial. Mas o poder e o dinheiro continuam nas mãos da Academia. Entre os futuros impressionistas, apenas Degas e Berthe Morisot, a primeira impressionista do mundo, eram abastados. Assista ao vídeo sobre ela no meu canal. Os outros artistas rebeldes precisam de algo para viver, mas o Salão Oficial praticamente bloqueou o caminho deles para o reconhecimento, declarando: ou vocês param com esses seus jogos estranhos com a pintura, ou nunca terão o reconhecimento do salão e bons pedidos. Eles nem cogitaram ouvir, afinal, seu grupo se chama Os Intransigentes. Um grupo de rebeldes começa seus primeiros experimentos e passos em direção ao que hoje chamamos de impressionismo. Na Europa, a Revolução Industrial está a todo vapor e a cada ano surgem invenções inéditas, navios a vapor, locomotivas, fotografia. Logo depois surge a eletricidade, grandes fábricas e indústrias aparecem e o mundo muda rápido e completamente. O surgimento do tubo de chumbo e depois de alumínio para a tinta revolucionou a pintura ao permitir transportar as tintas. Se antes todas as pinturas eram feitas apenas em ateliês, de memória ou a partir de esboços, agora é possível sair para o campo, ao ar livre, e pintar diretamente da natureza. A natureza é mutável, por isso é preciso capturá-la agora. E essa pressa gera uma nova técnica, completamente oposta ao classicismo. Se no classicismo a precisão fotográfica e a invisibilidade da pincelada são importantes, a nova técnica, ao contrário, divide a paisagem em um mosaico de grandes pinceladas espessas, aplicadas de forma muito rápida e precisa. E a pintura só se une em um todo quando vista à distância. Enquanto a pintura acadêmica usava base escura, os impressionistas adotaram base branca, fazendo com que a tela dos irreconciliáveis parecesse acender com todas as cores. As sombras deixaram de ser puramente pretas, passaram a adquirir as cores dos objetos ao redor e também a cor da luz. Matinal do entardecer ou do meio-dia, como realmente acontece. Isso era revolucionário e ousado demais para que público e académicos aceitassem esse estilo como natural. E logo, os inconformados ousarão organizar sua própria exposição para desafiar o salão oficial. Os conservadores digas, ignorados no salão anterior, mas simpáticos aos inconformados, achavam que a Academia assumia responsabilidades demais. Na próxima exposição, em 1966, ele decide se dedicar à sua nova paixão, os cavalos, e apresenta o quadro Um Acidente nas Corridas, retratando uma queda chocante. No entanto, com o mesmo resultado triste. Cria-se uma situação em que para um jovem artista se torna quase impossível se destacar no salão. No classicismo, você é ofuscado pelos mestres ou por seus alunos e quaisquer experimentos ou desvios são desprezados e condenados. E Degas poderia ter aderido às ideias revolucionárias dos intransigentes, porém, como já sabemos, ele era extremamente conservador. Ele, aliás, sempre foi uma figura à parte no grupo dos artistas rebeldes. Era baixo, magro e extremamente sarcástico. A boa educação lhe dava a oportunidade de participar com prazer de debates verbais e quase sempre vencer os pobres e pouco instruídos Claude, Monet, Sisley ou Renoir. No grupo dos intransigentes, valorizavam seu talento, mas sua postura arrogante e afiada não lhe trazia simpatia. Assim como na comunicação, também em sua arte, ele não corria atrás do trem. Ele se recusava terminantemente a pintar ao ar livre, acreditando que esses experimentos com luz só desviavam a atenção da essência do enredo. Ao contrário da maioria dos intransigentes, que eram paisagistas, ele pintava paisagens muito raramente, estando concentrado em retratos e imagens de pessoas e cavalos. Além disso, ele continuou sendo o único entre os intransigentes que insistia em preparar a tela com uma base escura.
Isso, nas condições de luz fraca da lamparina a óleo do ateliê, permitia primeiro aplicar manchas claras sobre o fundo escuro, vendo imediatamente o equilíbrio da solução composicional, algo que a base clara não permitia, obrigando os artistas a aprender a pintar de forma intuitiva e criar a composição de improviso e não pelo método de tentativa e erro. Degas frequentemente apagava e corrigia suas pinturas, enquanto para os impressionistas corrigir a pincelada indicava erro, técnica imperfeita e falta de firmeza. Eles nunca corrigiam suas pinturas, porque acreditavam que isso equivalia a corrigir as impressões do artista, e as impressões não podem ser falsas. Como pode ver, Degas era mais um anti-impressionista em abordagem, estilo e atitude frente aos irreconciliáveis. Por que então ele é classificado como um deles? E por que ele se misturava com esses irreconciliáveis pobres? Degas também buscava novas abordagens. Permanecendo fiel aos princípios do classicismo, ele dava ênfase à busca de novas imagens modernas, como vocês já viram no retrato da família Bellelli. Em seu diário, escrevia sobre os princípios a seguir: transformar estudos acadêmicos em esboços que capturam sentimentos modernos. Desenhar quaisquer objetos do cotidiano em uso intimamente ligados à vida das pessoas modernas, homens ou mulheres. Por exemplo, espartilhos recém-retirados ainda mantendo a forma do corpo. Entende? Ele era atraído pelo realismo mais autêntico, desprezado e rejeitado pela academia. Ao mesmo tempo, Degas era um seguidor das técnicas acadêmicas. Esse conflito interno gerava em Degas um espírito de contradição e, como os outros inconformados, ele acabaria escolhendo o princípio e não a tradição. Degas via como missão pintar coisas aleatórias para que nós completássemos o resto com nossa imaginação. O espartilho recém-retirado nos faz pensar na mulher que o usou o dia todo, como ela suspirou ao tirá-lo, para onde ela foi, será que ela está feliz? Ele não se interessa por árvores e campos, pois neles falta o toque humano que transforma a realidade e inspira reflexão e sentimentos no espectador. Ele fez uma lista desses objetos que, em sua opinião, despertariam lembranças ou sentimentos no espectador. Músicos com instrumentos, padarias com pão fresco, fumaça de cigarros, locomotivas, chaminés, navios e traineiras. Imagens de véus, luvas usadas em cerimônias fúnebres, bailarinas, suas pernas nuas observadas em movimento ou as mãos dos cabeleireiros, cafés noturnos com diferentes luzes de lâmpadas refletidas nos espelhos. Alguns desses temas ele nunca escreverá, mas outros, como você já percebeu, o inspirarão e o tornarão famoso como artista. Em 1867, quando Degas tinha 33 anos, em Paris, ocorre a segunda Exposição Universal de Realizações, apresentando pela primeira vez na Europa uma grande coleção de arte japonesa. O Japão era fechado e não aceitava estrangeiros até 1855. A arte e criatividade japonesas surpreenderam e encantaram a Europa. Isso vai influenciar até os mais inflexíveis, especialmente Degas. A arte japonesa seguia princípios totalmente diferentes, sem distinção entre primeiro, segundo ou fundo. O espaço era organizado de modo diferente, mais espaçado, sem centralização na composição, e os principais objetos frequentemente não ficavam no centro. Logo veremos que ele começará a criar suas próprias pinturas, valorizando o vazio e muitas vezes apenas cortando suas heroínas. Ele falava da Itália à Espanha, da Grécia ao Japão. Não mudou muito nas formas de representação. Em toda parte, trata-se de resumir os fenómenos essenciais da vida, e o resto é questão do olhar e da mão do artista. Para Degas, a essência da arte era a visão original do autor, sua expressão e olhar únicos, com o enredo como elemento principal. A técnica de representação era secundária, o que também o diferenciava dos impressionistas, cuja principal descoberta era justamente a técnica. Como já mencionei, o relacionamento de Degas com os intransigentes era muito complicado. Degas considerava apenas Manet como seu igual, tanto em si mesmo quanto em posição. Berthe Morisot, uma aristocrata rica, poderia fazer parte desse círculo, mas para Degas, sua falha essencial era ser mulher. Ou seja, logo se casaria e deixaria de pintar. Por que perder tempo com ela? Veja o quanto Degas estava errado no meu vídeo sobre Berthe. Maurice Durante dizia, um artista de inteligência rara, focado em ideias, o que soava estranho para muitos colegas. Como seu cérebro funcionava sem qualquer método ou sequência e estava sempre em ebulição, eles o chamavam de inventor do claro-escuro social.
Ou seja, até mesmo os mais intransigentes diziam que Degas era um impressionista que experimentava não com cenas da natureza, mas com cenas da vida humana, complementando assim o retrato da personalidade de Degas. Vale ressaltar que ele também era um fervoroso defensor da ideia de que a arte não era para as classes inferiores. E não se deve gastá-la vendendo cópias de quadros famosos por 13 sous. Como a maioria dos irreconciliáveis era das camadas pobres, declarações de Degas não aumentavam sua popularidade entre eles. O único com quem Degas realmente tinha afinidade era Manet, mas até com ele Degas brigou feio. Em 1868, os dois artistas devolveram todos os quadros que já haviam presenteado um ao outro. Ao ver o retrato recortado de Madame Manet, Degas ficou furioso. Costurou de volta à tela para restaurar o pedaço arrancado, mas não realizou seu plano. Os artistas trocaram insultos ofensivos. Foi nessa ocasião que Manet disse a Berthe Morisot sobre Degas: falta-lhe naturalidade, não sabe amar uma mulher nem dizer ou fazer algo sobre isso. O fato de Degas nunca ter se casado, nunca ter tido namorada, mas frequentemente estar cercado de jovens artistas, leva a supor que Degas era homossexual. Isso será um ponto importante quando chegarmos às suas bailarinas, retratadas com tanto cuidado, mas sem qualquer insinuação de erotismo. Degas não precisava de dinheiro e isso o diferenciava dos outros inconformados. Ele não precisava vender suas pinturas, podia pintar como quisesse. Ele era muito mais livre na escolha dos temas e das técnicas. Em 1869, ele até recusou um contrato lucrativo de 12.000 francos por ano com o comerciante belga Stevens, irmão do artista. Durante a vida, ele só vendia suas pinturas em último caso, mas isso não duraria. No Salão de 1869, Degas enviou 2 pinturas. Uma foi aceita, a outra rejeitada. Ele fica muito chateado e vai para a Itália e ao voltar muda sua assinatura, Degas. Nessa época, ele tinha 35 anos e abandona o aristocrático Degas, unindo em uma só palavra, Degas, como nós o conhecemos. Até hoje, o Salão de 1870 foi o último do velho Império Francês. Neste ano, começou a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão atacou a Prússia, mas logo foi derrotado e a guerra chegou a Paris. Degas entra na Guarda Nacional para proteger sua cidade natal e durante os tiroteios é diagnosticado pela primeira vez com problemas de visão. Por enquanto, apenas do olho direito, mas aos 40 anos Degas já enxergaria mal e aos 57 não conseguiria nem mesmo ler. Ele mesmo achava que teria apenas alguns anos, por isso tinha muita pressa. Isso também se reflete em sua obra. Os objetos nas pinturas aumentam, as linhas ficam mais nítidas e ele começa a usar pastel, que é mais fácil de trabalhar. Degas era muito apaixonado por ópera. Na verdade, não pela ópera em si, mas pelos bastidores dela. Uma vez, ele e Basili entraram nos bastidores em busca de temas. Basili não se interessou, mas Degas, ao contrário, parecia ter descoberto um novo mundo. Ele andava por todos os cantos, observando a vida nos bastidores, fazia esboços para depois, mas principalmente de memória, recriar o que tinha visto. A vida nos bastidores da ópera lhe deu uma nova fonte de inspiração. Ele fez amizade com o músico da orquestra, Désiré Digo, e o retratou em várias composições, onde ao fundo aparece o palco e, em primeiro plano, os músicos com seus instrumentos. Ele foi o primeiro a colocar o palco, onde ocorre o mais interessante, ao fundo. Mas eram justamente essas inversões que fascinavam Degas. Olhe para a pintura, é exatamente assim que seria uma fotografia do teatro com o foco não no palco, mas nos músicos. Degas também passou a frequentar as aulas em que o mestre de balé da ópera treinava as ratinhas para seu trabalho difícil e gracioso. Aqui ele encontrou o que mais o interessava, o movimento, mas não livre e descontraído como o dos cavalos, e sim o oposto. Exercícios precisos e memorizados, submetidos a uma disciplina rigorosa. Gestos ditados pela lei da dança, poses feitas para manter o equilíbrio, curvas do corpo sustentado por um único ponto. Degas se interessava pela possibilidade de parar um passo de dança de forma que parecesse o mais natural possível. Capturar o momento de um movimento quase acrobático realizado por um corpo feminino frágil. A plasticidade do corpo humano não é um tema menos complexo do que a física do cavalo. Quando dizem que suas pinturas são sem alma, os estudiosos de arte estão em grande parte certos. Degas não se interessa pelas garotas, mas pela chance de transmitir movimento, luz e leveza. Assim como as vemos na vida real, no palco, mas congeladas, como se estivessem presas no gelo. E as bailarinas estão aqui por um motivo.
Como acrobatas aéreos, elas assumem poses impossíveis para pessoas comuns, mas sempre calculadas até o último milímetro. E talvez, se Degas tivesse um interesse erótico por suas modelos, isso o impediria de vê-las com a pureza, precisão e tecnicidade com que o artista conseguiu. Ele se interessava pela complexidade dos passos de balé, não pelas partes do corpo das bailarinas expostas. Ao mesmo tempo, graças à sua visão analítica e distanciada, Degas atua como um repórter. Um homem que transmite dos bastidores os lados mais rotineiros e prosaicos do balé. Treinos, ensaios, trocas de roupa, preparativos. A verdadeira vida do teatro que a maioria dos espectadores não pode ver, o outro lado da beleza que vemos no palco. Degas também é um contador de histórias, narrador e celebrador da beleza autêntica, marcada pelo calor dos espartilhos e sapatilhas desamarradas. E claro, esses temas são extremamente interessantes para o público que nunca viu os bastidores. Atenção! Nas pinturas de Degas, objetos secundários no primeiro plano frequentemente bloqueiam parte da cena. Ele foi o primeiro a inventar essa manobra, que destaca a instantaneidade, o acaso do momento capturado. Essa é outra característica marcante das pinturas de Degas. Ninguém antes dele havia feito isso. Bloquear a composição central com um pedaço de instrumento. Que bobagem é essa? Como um antípoda das bailarinas. O outro lado da natureza feminina também interessa a Degas. As lavadeiras. Mulheres fortes, robustas, dedicadas ao seu trabalho árduo. Você verá muitas pinturas delas. Lembre-se, se vir cavalos, lavadeiras ou bailarinas, provavelmente é Degas. Depois da guerra de 1872, Degas vai para Nova Orleans, Estados Unidos da América, ficar com o primo. Lá ele pinta a famosa bolsa de algodão em Nova Orleans. Mais uma vez, se inspira nas poses comuns de pessoas no escritório ocupadas com seus afazeres. Este quadro não tem composição, destaques ou enredo central, sendo uma transição entre telas históricas e bailarinas. Esse foi o único quadro comprado por um museu enquanto o artista vivia. No entanto, em Nova Orleans não há nenhum artista como Degas, ninguém com quem conversar, discutir ou trocar opiniões. No ano seguinte, ele volta a Paris. No ano seguinte, em 1874, o pai de Degas morre e descobre-se que o irmão de Degas, René, fez enormes dívidas. E para salvar a honra da família, Degas vende tudo o que tem, sua casa e todas as coleções de quadros. A partir daí, a vida de Degas muda. Pela primeira vez ele precisará viver da arte. Como outros impressionistas, ele agora pensa não só em temas elevados, mas também em como suas pinturas serão vistas por críticos e público. De repente, em apenas um ano, ele se tornou refinado, sarcástico e aristocrático. Degas, que rejeitou um contrato de 1000 francos mensais, terminou como Claude Monet e Auguste Renoir, que naquela época viviam comendo feijão e vendiam suas telas por meros 100 ou 200 francos. E esse é exatamente o ano de 1874. A primeira exposição dos impressionistas está chegando. Desanimados e indignados com as constantes recusas e a falta de sucesso no Salão de Paris, os artistas rebeldes pretendem organizar sua própria exposição. Eles alugam o estúdio de nadar no Boulevard des Capucines, juntam dinheiro e discutem as pinturas que apresentarão. Degas inicialmente era contra, temendo irritar acadêmicos e não queria queimar pontes. Os outros impressionistas sabiam que Degas não compartilhava suas opiniões sobre a representação da natureza e os princípios fundamentais do impressionismo. Suspeitavam que Degas não iria se juntar a eles, mas decepcionado com o salão oficial e começando a enfrentar dificuldades financeiras, Degas acaba se juntando ao grupo. Mas ele vira uma pedra no sapato dos mais radicais. Em primeiro lugar, ele acha que é preciso atrair o maior número possível de participantes para diluir a responsabilidade individual de cada um, temendo que a academia possa ficar irritada com eles. Em segundo lugar, ele insiste em um nome neutro para a exposição e sugere o nome Capucinca, em referência ao nome da rua. O grupo rejeita essa ideia. Eles também temiam se nomear de forma chamativa para não parecer o início de uma nova escola. Por isso, escolheram um nome neutro e terrivelmente seco: Sociedade Anônima de Artistas, Pintores, Escultores, Gravadores e outros. O grupo adota de Degas apenas o número de participantes e só por motivos financeiros: mais gente, menos gasto com aluguel.
E o grupo concorda em convidar outros artistas também. No final, é Degas quem convence o maior número de artistas a participar. Ao todo, 165 obras participarão da exposição, 10 das quais pertencem a Degas. Nessa exposição, Claude Monet exibiu pela primeira vez Impressão, Nascer do Sol, cujo título fez os críticos chamarem o grupo de impressionistas de forma sarcástica. E esse nome em breve marcará o início de uma nova etapa na história da arte. Edouard Manet não participou nem da primeira nem das exposições seguintes dos impressionistas. Degas, por sua vez, participou de 7 das 8 exposições, mas desprezava o próprio termo impressionismo e não se considerava um impressionista. A exposição foi um fracasso retumbante. O público ia mais para rir daquela arte nova e aparentemente descuidada, quase como os esboços. A imprensa publicava críticas mordazes, zombando dos artistas inovadores. Os académicos faziam listas dos rebeldes e os baniram do salão. Ainda assim, a exposição foi uma vitória ao apresentar ao grande público a nova arte. Esse foi o primeiro passo de uma longa jornada de 30 anos dos impressionistas em busca de reconhecimento, uma linha de chegada que nem todos eles alcançariam. No entanto, após a reação dura dos críticos e académicos, muitos artistas se recusaram a participar da segunda exposição, temendo serem alvo de ostracismo. Muitos, mas não Degas. Na exposição de 1876, ele exibiu 24 quadros, incluindo o escritório feito em Nova Orleans. Mas depois dessa exposição, Cat Giranti publica um panfleto zombando dos impressionistas. Eles eram amigos de Degas e os outros artistas suspeitavam que, no mínimo, a influência e talvez até parte da autoria pertenciam a Degas. A crítica deles era muito parecida. Degas considerava a representação da natureza uma criação passiva. Ele afirmava que só a imaginação do artista é capaz de criar uma verdadeira obra de arte. Se você só copia a natureza, é apenas um copiador. Ele dizia: é muito bom copiar o que você vê, mas é muito melhor desenhar o que você não vê mais. Mas guardou na memória. Então acontece a transformação do que foi visto, onde a imaginação colabora com a memória. Você retrata apenas o que te impressionou, em outras palavras, o necessário. Dessa forma, suas memórias e imaginação ficam livres da tirania da natureza. Se você assistiu ao meu vídeo sobre Claude Monet, então entende que as visões de Manet e Degas estavam em contraposição a Manet. E muitos impressionistas estudaram e aperfeiçoaram a nova técnica dos reflexos, uma representação rápida e viva da natureza com o menor número possível de pinceladas que Claude Monet levaria à perfeição. Degas, por sua vez, preferia o mundo humano, que por si só já era cheio de emoções e memórias. Vocês precisam da vida natural, explicava ele aos colegas. Eu preciso da vida artificial. Ele preferia pintar de memória e aperfeiçoar suas obras em seu ateliê. E é realmente surpreendente como ele conseguia colaborar com os outros impressionistas. E sabe como eles conseguiam colaborar com ele? Como verão a seguir, Degas foi o responsável pela cisão e dissolução final do grupo dos impressionistas. Degas não gostava de vender suas pinturas, mas o fazia por necessidade. Mesmo assim, nunca faltaram clientes, pois suas obras com bailarinas e cenas teatrais vendiam muito. Degas, ao optar por um caminho conservador e experimental, ganhava mais que outros impressionistas na época. E até começou, aos poucos, a melhorar sua situação financeira e a reconstruir sua coleção de pinturas de mestres do classicismo. Na época, seus assuntos já eram gerenciados em parte pelo primeiro marchand da história, Paul Duranrouet, que com grandes esforços e fé na nova arte, sozinho ele sustentava o grupo vendendo suas pinturas com dificuldade. Em 1874, o cantor Faure comprou 6 telas de Degas de Duranrouet. Degas lamentou ter vendido as obras e pediu a Faure que devolvesse as pinturas para retrabalhá-las. No entanto, depois recusou-se a devolvê-las e, em troca, prometeu ao cantor pintar para ele 4 grandes composições. 2 foram concluídas em 1876, 2 anos depois. Após esperar mais de 11 anos pelas outras 2, Faure processou Degas para receber indenização pelos prejuízos. Como pode ver, Degas não gostava de vender suas pinturas. A terceira exposição dos impressionistas ocorreu em 1877, gerando debates acalorados e teve patrocínio total de Caillebotte. Antes da exposição, Degas, então o mais ativo e único que podia se sustentar e ajudar outros, tinha certo poder. Ele realizou uma reunião e exigiu impor uma proibição aos artistas que expunham com o grupo de também exporem no salão. Muitos desaprovaram, ampliando o descontentamento dos artistas com as iniciativas de Degas.
Por isso, apenas 18 artistas participaram da terceira exposição, com 230 pinturas, incluindo o famoso Baila no Moulin de la Galette, de Renoir. Degas enviou 25 quadros, mais do que qualquer outro, e para ele foi reservado um espaço separado na exposição. Naquela época, o nome impressionistas já era comum e os artistas queriam chamar a mostra de exposição dos impressionistas. Degas foi categoricamente contra, não querendo iniciar oficialmente uma nova corrente na pintura, mas desta vez não o ouviram. E assim, o nome impressionistas foi oficialmente atribuído ao grupo pela primeira vez. Apesar dos esforços de Degas, sua voz influente e de posses não superou a opinião dos outros participantes. Nessa época, Degas começa a experimentar com pastel. O pastel é um material mais duro, uma espécie de giz oleoso. Por isso, é fácil aplicar uma camada sobre a outra sem esperar a anterior secar. Lembrando-se da derrota na votação na exposição anterior, Degas começa a formar ao seu redor um grupo de jovens seguidores e tenta incluí-los entre os participantes da exposição. Eles seguiam seu patrono por toda parte e Degas, cercado por eles, sentia-se importante. Ele realmente era, pois todos os impressionistas reconheciam seu talento, mas seu temperamento era terrível. Além disso, havia jovens artistas inexperientes que admiravam seu patrono espirituoso e refinado. Degas e Edouard Manet se reaproximam nessa época e tomam uma decisão duvidosa, iniciando a destruição da colaboração entre os impressionistas. Eles começam a frequentar outro café, o Novas Atenas, assim dividindo o modo de vida habitual dos impressionistas, que já há 10 anos se reuniam no café Gerbois. Manet e Degas passam a frequentar mais o Novas Atenas e aos poucos outros se juntam, exceto Monet e Sisley. Claude Monet, inventor e mais brilhante adepto do impressionismo, também foi seu seguidor mais persistente. Pobre, mas muito talentoso, Manet não suportava viver no mesmo mundo que o conservador Degas. E assim, com a luta de Degas pelo poder dentro do grupo, começou a divisão entre os impressionistas. A terceira exposição teve um sucesso moderado e até empatou. Seus participantes, depois de descontar todas as despesas, acabaram ganhando 4 francos cada um. Mas isso já era alguma coisa. Assim, a quarta exposição, realizada 2 anos depois, em 79, foi planejada como um avanço desse sucesso modesto. A imprensa já não era tão ácida e a sociedade se acostumou com o grupo de malucos que não sabiam desenhar. Por insistência de Degas, participaram da exposição 3 novatos, Mary Cassatt, Foren e Jean Domenech. Degas tentou apoiar seu protegido Raffaelli, mas encontrou forte resistência, recuou, mas não desistiu. Degas enviou mais 25 obras e, com seus protegidos, ocupou novamente um espaço separado. Degas insistiu novamente para retirar a palavra impressionismo do nome da exposição e desta vez tinha mais votos. E ele conseguiu. A exposição foi um sucesso, recebeu até 16 mil visitantes e gerou lucro de 439 francos para cada participante. Naturalmente, Degas atribuiu parte do sucesso da exposição a si mesmo e conseguiu aproveitar isso na organização da próxima, a quinta exposição de 1880. Conseguiu ainda colocar Rafael nela, que apresentou nada menos que 35 obras. Essa enxurrada de novos nomes, desconhecidos e às vezes duvidosos, como Rafael, não agradava ao grupo mais antigo. Os fundadores do movimento viam nas atitudes de Degas uma tentativa de tomar o poder do grupo, o que enfraquecia o sentido da associação. Claude Monet, Renoir e Sisley recusam participar da exposição. Renoir envia seu retrato ao salão. Madame Charpentier faz muito sucesso. Seguindo o exemplo do amigo Claude Monet, que passa por dificuldades financeiras, também enviará suas obras ao próximo salão. Esse é o passo de Monet, apesar da insistência de Degas para que ninguém do grupo participasse do salão oficial. Isso causará uma grande ruptura entre Degas e Monet. Degas reagiu com desprezo a essa decisão de Monet, cujo quadro deu nome ao movimento impressionista. Mas Monet precisava de sustento. Diferente de Degas, vivia só da pintura, não tinha outra fonte de renda. Monet tentou se explicar. Degas recebia seus argumentos com indiferença arrogante, enxergando apenas traição e compromisso repugnante com a arte oficial. Assim era Degas. Temia irritar os acadêmicos e evitava o termo impressionismo, mas criticava os amigos por não serem duros o bastante com eles. Degas tinha 46 anos e ainda perdia a visão. Por isso, ele passa a se dedicar a um novo tipo de arte, a escultura. Ele modela em cera e inicia sua primeira estatueta famosa, que logo causará sensação em Paris.
É a famosa pequena bailarina e ele promete enviá-la para a sexta exposição, mas acaba não fazendo isso. A sexta exposição quase não aconteceu porque muitos dos artistas fundadores, que já tinham alguma fama, se afastaram. Os outros estavam desanimados, deprimidos pela influência tóxica de Degas, que enfraqueceu o grupo com jovens de qualidade muitas vezes duvidosa. O grupo, que começou como uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes, virou um conjunto de artistas com estilos distintos, e os impressionistas já não sabiam mais o que representavam. Dos 7 fundadores, restaram só 4, escreve Caillebotte para Písaro. Nesse tempo, Degas causou discórdia entre nós. É uma pena que ele tenha um temperamento tão ruim. Ele passa seu tempo discursando nas Novas Atenas ou em círculos da alta sociedade. Ninguém duvida que ele está certo em suas afirmações e fala sobre pintura com muita inteligência e bom senso. Agora ele fala de suas necessidades materiais, mas não reconhece que Renoir e Monet também podem ter. Ele era diferente antes das perdas financeiras? Pergunte a todos que o conhecem, inclusive a você. Não, esse homem está amargurado. Se Degas quiser participar, que participe, mas sem a companhia que ele arrasta com ele. Degas, em conversa com Caillebotte sobre Manet e Renoir, pergunta com arrogância: você ainda recebe essas pessoas? E essa atitude de desprezo em relação aos antigos companheiros surpreende Caillebotte, que escreve: você mesmo vê que, embora ele tenha muito talento, não tem uma grande alma. No final, Caillebotte também se afasta. E a sexta exposição acontece com um grupo bem reduzido. Degas enviou 5 quadros e uma escultura. A pequena bailarina, que causa um verdadeiro furor, assusta as pessoas. Como uma boneca voodoo, ela tem cabelo humano de verdade, saia e roupas. Ela causa uma sensação estranha e toda Paris só fala dela. Ele a fez de cera e essa figura vai assombrar seu ateliê por toda a vida. Muitas vezes ofereceram para fundi-la em bronze, mas Degas recusava, dizendo: deixar algo fundido em bronze é uma responsabilidade grande demais. Esse material é eterno. Há grande discórdia entre os impressionistas e a sexta exposição quase foi a última, não fosse Durand Ruel. Caillebotte prometeu aos impressionistas convencer Degas a desistir de Rafael, mas ele foi totalmente contra. Caillebotte escreve: ontem à noite Degas, irritado, me disse que preferia sair ele mesmo do que desistir de Rafael. Quando analiso friamente sua situação durante esses 10 anos em que vocês organizam exposições, vejo que o número de impressionistas aumenta, que o talento deles cresce, assim como sua influência. Quanto a Degas, sua influência está cada vez mais prejudicial. A cada ano, por causa dele, um dos impressionistas é afastado para dar lugar a algum medíocre ou a um aluno da escola oficial. Apesar de toda a minha boa vontade, não quero fazer papel de bobo diante de Rafael e dessa turma. Ele não convence ninguém, todos recusam voltar por causa de Degas. Então eles decidem excluir os apoiadores de Degas da exposição. Em resposta, Degas também se recusa a participar. Mesmo assim, isso não convence, pois os fundadores do grupo estão divididos e não querem se envolver nessas brigas. E então Durand Ruel entra em cena. Ele escreveu para todos os impressionistas com um pedido pessoal e eles não conseguiram recusar. O grupo se reuniu com a formação antiga, exceto Degas e seus seguidores. E a sétima exposição dos impressionistas será a mais representativa, madura e mostrará ao mundo da arte que o impressionismo já ganhou força, amadureceu e veio para ficar. A exposição foi bem recebida, mas com ressalvas. Durand Ruel agora pedia 2.000 francos pelas pinturas de Sisley. Os preços das obras de Bertha Morisot variavam de 500 a 1.200 francos. Degas, excluído da exposição, decide pela primeira vez vender suas pinturas para Durand Ruel, que compra várias de uma vez. Durand Ruel gostaria de vender sempre as pinturas de Degas, já que tinham boa saída, mas Degas achava isso humilhante. Receber pelas suas obras. Uma pessoa completamente impossível. Em 1883 morre Edouard Manet, e isso é um grande golpe para o grupo. Embora Manet não fosse impressionista nem tivesse participado das exposições, influenciou enormemente o movimento. Esse evento trágico afeta especialmente Degas, que agora fica completamente sozinho. A exclusão da exposição e a derrota na batalha iniciada por ele abalaram a confiança de Degas. Degas, nessa época, se interessava por fotografia e usava fotos como base para suas pinturas. Na época, alguns artistas já faziam isso, mas Degas era talvez o mais fervoroso adepto do novo método. Atualmente,
Poucos artistas pintam do natural, preferem fotografar modelos e pintar a partir das fotos. E Degas foi o primeiro deles. É justamente nesse período que surge outra característica marcante de suas pinturas: personagens cortados. Nunca antes os artistas tinham feito isso. Qual é o sentido de colocar meio personagem em uma cena? Mas uma fotografia casual sugeriu a Degas esse enredo, essa abordagem que é tão popular até hoje. Um momento capturado, realçado pela presença de objetos aparentemente aleatórios. Enquanto isso, surgiu uma nova geração de artistas. O impressionismo, desprezado por mais de 10 anos, deu origem a um enxame de novas tendências. E o próprio Degas está envolvido em um novo experimento. Ele está ocupado com uma série de quadros de mulheres tomando banho na banheira. Enquanto antes as mulheres eram retratadas em poses definidas pelos artistas, Degas criou uma nova abordagem. Ele instalou uma banheira no ateliê e pediu que as modelos se lavassem, secassem o cabelo e agissem como se estivessem sozinhas. Ele observava como se espiando pela fechadura, buscando captar poses naturais sem interferir, apenas fazendo esboços rápidos a lápis para depois finalizar com pastel. Nesses trabalhos incríveis, vemos o mesmo olhar distante, sem erotismo, fascinado pela transmissão das poses casuais do corpo humano, assumidas pela mulher sem a presença de um observador. Foram exatamente essas obras, Sete Camas, que Sémillon mostrou na 8ª e última exposição dos impressionistas em 1886. Ninguém mais pede que ele abandone Rafael, mas Degas, temendo a exclusão da última exposição, faz isso sozinho. A velha guarda, Claude Monet, Renoir e Sisley, continuam se recusando a participar. A exposição, patrocinada por Bertha Morisot e Eugênio Monet, destaca os jovens artistas Seurat e Signac com o pontilhismo, além das obras de Degas. Na velha guarda dos impressionistas não há mais lugar nessas exposições, e a 8ª se torna a última exposição dos impressionistas. Depois, cada um seguirá seu caminho, alguns juntos, mas o mais solitário será o de Degas. No entanto, os tempos mudaram. Durand Ruel já foi aos Estados Unidos e levou os impressionistas para lá, incluindo Degas. Foi uma empreitada arriscada, que acabou tirando os impressionistas da zona de exclusão. Espectadores e críticos americanos valorizavam tudo o que era europeu, visto como padrão de qualidade, mas não seguiam as convenções das paixões parisienses. A exposição foi um grande sucesso. Todas as pinturas foram vendidas e, após o retorno de Durand Ruel à Europa, marchands de arte dos Estados Unidos da América também vieram para cá. A popularidade e demanda pelas pinturas impressionistas finalmente cresceram. Em 1892, a segunda exposição nos Estados Unidos da América consolidou seu status como novos líderes da arte. A popularidade de Claude Monet cresce rápido e Durand Ruel organiza uma exposição individual de grande sucesso. Suas pinturas são vendidas por 15.000 francos. Monet compra uma casa nos arredores de Paris e cria um jardim nela, que se torna a meca de todos os artistas do mundo. O ostracismo imposto ao impressionismo por 30 anos foi finalmente superado. E o maior rival de Degas, o magnífico Claude Monet, torna-se uma estrela do mundo da arte. Monet, que pinta ao ar livre, que retrata a natureza de uma maneira desprezada por Degas. Aos olhos do artista briguento, que está perdendo a visão, o próprio impressionismo, cujo nome ele evitava, torna-se uma marca. A própria vida mostra que Degas estava errado. Suas pinturas são muito populares, afinal, ele é um impressionista talentoso. No entanto, a visão enfraquecida não permite que Degas pinte no mesmo ritmo ao qual estava acostumado. Ele não consegue acompanhar o produtivo Manet e passa a focar em esculpir figuras. As mãos de Degas ainda conseguem fazer o que seus olhos já não conseguem. Ele escreve. Às vezes, a pessoa meio que fecha a porta atrás de si para se esconder de todos, não só dos amigos. Você corta tudo ao redor e, ficando completamente sozinho, vai se apagando e, por fim, acaba se matando por desgosto. Eu tinha tantos planos e agora estou encurralado, impotente. Também perdi o fio da meada. Sempre achei que ainda tinha tempo pela frente, que ainda faria tudo o que não fiz, tudo o que me impediram de fazer. Nos momentos mais difíceis, apesar da doença nos olhos, nunca perdi a esperança de um dia finalmente me dedicar a isso. Guardava meus planos no armário sempre com a chave. Agora perdi essa chave. Você ouve nessas palavras derrota, desespero, doença nos olhos. A doença progride. O caráter de Degas melhora e aos poucos ele fica sozinho. Um homem incrivelmente talentoso,
incrivelmente infeliz e solitário, amargurado com os outros, principalmente com os antigos companheiros e consigo mesmo. Os impressionistas voltam a se reunir no Café Riche, mas Degas não é mais convidado. Ninguém quer mais sentir a acidez de suas palavras e o doloroso orgulho de sua atitude. E em 1894 acontece um evento de escala nacional que fará Degas brigar não só com os impressionistas, mas também com muitos outros artistas. Este é o famoso caso Dreyfus, um escândalo misterioso de espionagem envolvendo judeus. Degas não era apenas conservador, mas também antissemita. Nessa época ele tinha 60 anos. O caso Dreyfus se tornou tão polêmico que literalmente dividiu a sociedade francesa em dois campos opostos. Vou contar brevemente sobre ele. Alfred Dreyfus, diplomata e judeu, foi acusado injustamente de espionagem a favor da Alemanha com documentos falsos. O espião, uma das maiores figuras da diplomacia francesa, forjou o documento falsificado. Dreyfus foi rebaixado e condenado ao exílio perpétuo. Mas o próprio julgamento e as provas eram tão fracos que a sociedade não acreditou neles e se dividiu entre os que acreditavam na culpa de Dreyfus e os que não acreditavam. Os primeiros começaram a fomentar sentimentos anti-judaicos na sociedade francesa. Uma onda de antissemitismo surgiu, à qual se juntou Edgar Degas. Mas entre os impressionistas também havia um judeu, Camille Pissarro, e Degas o atacou com acusações. Mary Cassatt apoiou Pissarro. E os artistas de Paris se dividiram em dois grupos, os Dreyfusards, como Manet, Pissarro e Signac, e os anti-Dreyfusards, como Degas, Cézanne e Matisse. Alfredo Dreyfus passou 10 anos na prisão até que novas provas surgiram e em 1906 ele foi absolvido. No entanto, a reputação de Degas entre os artistas, que já era bastante instável, sofreu um dano irreparável. Até mesmo seus últimos apoiadores se afastaram dele. Em 1905 surge uma das pinturas mais enigmáticas de Degas, o Interior. Ela foi exibida na Galeria do Ranruel. Degas a pintou ainda em 1867, 37 anos atrás, mas não mostrou a ninguém. O quadro se chamava Eu Não Posso Dizer o Nome, e até hoje especialistas em arte discutem qual é o enredo retratado. Vemos uma moça semi-despida deitada no chão e um homem bloqueando a porta. O título original nos diz que a cena retratada é de violência. A pintura é impactante e só podemos supor porque Degas a manteve escondida até quase parar de criar e vender suas obras. Degas morava no centro de Paris e levava vida de eremita, mantendo poucos amigos e evitando novas amizades. Parou de expor suas obras. Ele fez sua última aparição pública expondo paisagens em pastel na Galeria de Neuran-Ruyel. Em 1892, ele dominou a técnica do pastel com maestria, inventando um novo método de aquecê-lo para que ficasse mais macio. E então, os traços do pastel ficavam muito parecidos com tinta a óleo, mantendo uma firmeza suficiente para deixar o relevo característico do pastel. A estrutura, cores e temas das obras dele aproximaram-se do impressionismo. Talvez sem perceber, ele acabou adotando muitas coisas de colegas cujos métodos ele não aprovava. Os pastéis dele se transformaram em um espetáculo multicolorido, onde a precisão das formas deu lugar a um tecido cintilante de traços coloridos gêmeos, pinceladas impressionistas. Em 1912, ele foi obrigado a deixar seu ateliê em Montmartre, onde trabalhou por mais de 20 anos. Quase cego e solitário, Degas vagava por Paris, incapaz de criar, enquanto ao seu redor as chamas da Primeira Guerra Mundial se espalhavam. E seu principal concorrente, Claude Monet, pintava seus incríveis lagos com lírios, tornou-se milionário e um guru a quem todos os artistas do mundo vinham prestar homenagem. Continuando a ser o mesmo velho ranzinza, no final da vida ele acabou confessando em uma carta ao seu velho amigo Évariste de Valernes: Eu gostaria de pedir seu perdão pelo que muitas vezes transparece em suas palavras e ainda mais frequentemente em seus pensamentos. Ou seja, por ter sido ou parecido ríspido com você durante nossa longa amizade. Na verdade, fui ainda mais ríspido comigo mesmo. Você deve se lembrar, pois frequentemente se surpreendia e me repreendia pela minha falta de confiança. Eu fui, ou melhor, parecia ser ríspido em relação ao mundo inteiro. Como o estado de amargura se tornou habitual para mim, isso pode ser explicado pelas minhas dúvidas constantes e pelo meu mau caráter. Eu me sentia tão despreparado, tão desprotegido, tão fraco e ao mesmo tempo minhas intenções na arte me pareciam tão corretas. Eu estava em conflito com todos e comigo mesmo.
Se eu feri sua alma elevada e nobre, ou talvez seu coração por causa dessa arte maldita, peço-lhe perdão. Naquele momento, apenas 3 impressionistas ainda estavam vivos. Também quase cego por catarata, Claude Monet, nesse momento, era o artista mais reconhecido e famoso da atualidade. Renoir, curvado pela artrite, pintava com o pincel amarrado à mão. Degas, quase cego e cheio de arrependimentos, já não criava, mas era reconhecido como um dos grandes. Ele faleceu aos 83 anos em 1917 de causas naturais. Tendo vivido uma vida muito longa e cheia de acontecimentos, Degas, independentemente de seu temperamento difícil, tornou-se um dos pilares do impressionismo. Embora nunca admitisse isso. Após sua morte, os herdeiros encontraram em seu ateliê 150 figuras de cera desconhecidas, criadas ao longo da vida, mas nunca mostradas a ninguém. Os herdeiros consideraram as figuras essenciais para o legado do artista e, em 5 anos, fundiram 74 em bronze. As demais, infelizmente, estavam em condição ainda pior que o autor nos últimos anos. Atualmente, essas figuras estão nos maiores museus do mundo, assim como suas pinturas. O resultado do trabalho de um conhecedor incrivelmente talentoso do corpo humano, uma pessoa absolutamente insuportável, talvez a mais insuportável da história da arte. Assim foi a vida do grande e verdadeiramente terrível Degas. Tenho certeza de que muitos fatos você ouviu pela primeira vez e ouvirá ainda mais se inscrever neste canal e deixar um like neste vídeo. Neste vídeo, encerro o ciclo de histórias sobre os impressionistas. Está na hora de seguir em frente. À nossa frente temos Van Gogh, a mãe de Dali e muitos outros. E inscreva-se para não perder. Tchau a todos.